Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem com saúde. Essa aula eu vou fazer uma breve revisão das três primeiras aulas, é breve mesmo. E aí, para cada aula, eu estou gravando também, tá? Estou gravando, depois eu vou disponibilizar isso no YouTube em 4 episódios, né? Da revisão da primeira aula, depois da segunda, da terceira e da quarta, tá? Então vão ser essas questões aí que a gente vai tentar abordar. Vocês podem ficar à vontade de perguntar oralmente, né? Na hora que eu terminar, pode, mas assim, pode escrever também. Se vocês escreverem, a vantagem é que vai estar registrado, eu vou ler a pergunta e vou tentar deixá-la respondida também. Senão, depois a gente pode voltar a ela. Ao resto da turma, se for possível colocar o microfone desligado, a não ser que queiram fazer pergunta, seria bom para não dar um ruído para os demais. Tá certo? Então, vamos ver como isso funciona. Eu estou atendendo a demanda de vocês, né? Porque a universidade pede o Microsoft Teams, mas se vocês sentem mais conforto usar o Discord, para mim não tem problema nenhum, tá? Para mim é completamente irrelevante. O que a universidade pede, no entanto, é que depois eu grave isso, tá? Então é isso que eu preciso ter aqui garantido de que os demais alunos que queiram rever a aula possam fazer depois caso, caso assim deseje, né? Então eu vou fazer uma revisão muito breve das primeiras 3 aulas, porque acho que nesses quase 6 meses, né, que a gente ficou sem falar, eu acho que ficou bem difícil de você conseguir relembrar tudo, né? Então, o curso é sobre introdução aos sistemas lógicos. Nas nossas primeiras aulas eu vi que tem alguns de vocês que já têm alguma experiência, né, com lógica booleana. Parece que temos aí um curso novo, né, uma disciplina nova que auxilia na parte de lógica booleana, mas eu vou assumir que alguns de vocês não sabem, então eu vou repetir algumas coisas, talvez seja um pouco maçante para alguns de vocês, mas a vantagem do vídeo é essa, né, que vocês não precisam escutar, aí vocês vão acompanhando pelos slides o que vão acontecendo. Agora o ambiente é virtual, né, então vamos tentar fazer o melhor que dá para fazer. A forma de avaliação, eu acho que eu mandei também, acho que está no nosso plano de ensino. Vamos ter 2 provas. Eu confesso que eu ainda não sei muito bem como nós vamos aplicar essas provas. Existe o ambiente do Moodle, mas o Moodle me parece que não está funcionando, né? Hoje pelo menos. Né? Então vamos aguardar, ver se ele volta a funcionar. Se não der certo, a gente vai pensar em alguma coisa. Tá? Alguma coisa, às vezes, até pelo Discord e tudo mais. A aula prática, eu gostaria muito de poder dar uma aula prática, mas nas circunstâncias atuais, o que eu imagino que seja possível de ser feito é mais a parte da gente eu tentar fazer alguma montagem e, e fazer uma espécie de um live, de uma câmera. Aí eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque tem esse limite, né? Se eu utilizo o vídeo, ele não vai permitir. Então, talvez eu tenha de gravar um vídeo e mostrar dentro do PowerPoint ou um outro aplicativo de um vídeo pré-gravado. Tá? Então, vou pensar em alguma coisa assim. É muito importante, eu acho, a aula prática, porque você se familiariza, né? Você consegue colocar a mão na protoboard e tudo mais e entender um pouco melhor. Isso é insubstituível. Mas talvez eu fazendo uma montagem, talvez ajude. Eu vou tentar, tá? Vou tentar fazer isso.
Então, o objetivo do curso é basicamente isso, né? Que está aqui de apresentarmos aqui os blocos básicos e metodologias no, no, na construção de sistemas digitais, tá certo? Então, esse é um dos nossos objetivos aqui. O que nós queremos fazer é trazer vocês, né, que na sua maior parte, eu acho que são do curso de Ciência da Computação, se eu não me engano, tem acho que uns 10 do curso de Sistemas de Informação. Então, eu vou tentar alcançar vocês todos com a mensagem de que a parte de hardware, ela é bastante interessante quando você tem algum domínio sobre ela, né? Então, quando você consegue entender um pouco as questões que abordam, né, a arquitetura de computadores, os fundamentos, eles são vistos aqui nesse curso. Depois vocês vão ver mais para frente os cursos de organização de computadores 1 e 2, nos quais esses conceitos serão aprofundados. Então é importante a gente ter algum conhecimento, né, sobre a parte de hardware, sendo que das implementações que são mais interessantes da minha perspectiva é a questão de FPGA, né, que eu vou tentar falar um pouco, que é quando você compila um código, ele gera um circuito. Né? Também a gente não vai conseguir fazer a compilação e gerar um circuito, mas quando nós formos desenvolver Verilog, que é uma linguagem descritiva de hardware, vocês verão que você escreve um programa, tá? Uma linguagem, e ela gera um código que é transformado em circuitos. Então, existem alguns ambientes nos quais a gente consegue fazer esse desenvolvimento. A única diferença, que pode ser frustrante, é que depois vocês não vão conseguir configurar, né? Vocês não vão conseguir gerar o circuito a partir do código compilado. Mas em compilando o código e colocando num chip, que é uma FPGA, FPGA Field Programmable Gate Array. Então você é um conjunto de portas que são programadas por campo elétrico. Então é assim que funciona uma FPGA. E você faz no nível de circuitos a descrição de hardware, né? A descrição de hardware daquele código que você fez. Então esse eu acho que é o limite mais interessante. Para vocês terem ideia de como que isso é interessante, essa parte do hardware, né, tem esse roll hammer, que é uma técnica, né, que o pessoal, os pesquisadores da Google fizeram, acho que isso foi em 2014, se eu não me engano. Tá? Não, 2016. Que eles fizeram, no qual eles escreviam, só relembrando esse caso, né, é um código no qual eles escreviam na mesma região contígua onde, por exemplo, estaria a senha de uma, vamos dizer, de entrada num dado sistema, eles conseguiam burlar isso. Por quê? Porque a forma como a memória ela é organizada, né? Você tem uma organização dessa natureza, assim, né? Você tem várias células e elas estão muito próximas umas às outras. O que acontece é que, às vezes, se você escreve numa região aqui, a região contígua a ela pode ser alterada. Aí é isso que é o que acontece quando a gente vai escrevendo nessas células, e isso faz com que você possa alterar essa vamos dizer, uma senha, vamos dizer assim. Então, voltando aqui, se vocês buscarem na internet, vocês vão conseguir achar isso daqui, tá? Como vocês fazem esse algoritmo aqui. Tá, ok? Então, um conceito que é importante é o design top-down e bottom-up. Bottom-up é você partir o design de um circuito a partir de transistores. Eu não sei se vocês ainda lembram, né? Eu vou tentar passar rapidamente a questão de transistores NMOS e a questão de transistores PMOS, que compõem
a lógica CMOS, né? Lógica PMOS, que são transistores com canal P, lógica NMOS, são transistores com canal N, e vocês conseguem criar uma lógica complementar, inclusive uma rede NMOS, ela é complementar a uma rede PMOS, uma que normalmente é aberta, a outra fica normalmente fechada. Então eu vou tentar lembrar um pouco desses conceitos e depois eu vou passar uma lista para vocês lembrarem. E essa lista é para a gente, na próxima aula, a gente discutir ela. O, o Guilherme, não sei se o Guilherme está aqui, mas o Guilherme ele é monitor. Ele pode ser que ele esteja aqui, eu não estou vendo aqui na lista. Mas eu acredito que ele esteja aí. Mas o Guilherme é nosso monitor e ele vai nos ajudar com quaisquer outras dúvidas que a gente tiver. Desculpe, eu também não mencionei um outro ponto nessa lógica nossa nova de aula remota, que é a solução de problemas ou atendimento a alunos. Eu vou disponibilizar para vocês também alguma sessão dessa forma, na qual a gente possa responder perguntas, tá? Da mesma forma que a gente está aqui, se vocês quiserem trazer algum problema, a gente pode inclusive gravar uma aula, né, para aqueles que não puderem vir, ou gravar uma sessão de solução de problemas, para que a gente possa depois consultar, tá certo? Então, eu ainda não defini nenhum dia, a gente pode definir até mesmo por aqui, né, pelo Discord, se for conveniente, aulas de discussão de exercícios. Espero que o formato atenda vocês. Espero que seja bom, né, para que a gente consiga aprender, né? É um desafio para todo mundo. Então, eu estava falando da parte de bottom-up, é quando a gente pega os transistores e a partir deles cria os circuitos. O top-down é, por exemplo, quando você começa a partir de, por exemplo, uma equação booleana ou mesmo até de uma descrição do sistema como de um nível hierárquico mais alto do que é que você pretende fazer, e a gente vai aprofundando à medida que se faz necessário um detalhamento. Nesse curso, a gente tenta fazer um pouquinho dos dois, tá certo? A gente não vai fazer tanto bottom-up, esse projeto de circuitos com transistores, apesar do que eu comprei um chip que depois para ver se eu faço uma aula prática, tá? Aula prática, não sei, uma aula de demonstração. Acho que a melhor forma de dizer isso, né? Porque a prática seria legal se vocês pudessem pegar esse chip e fazer. Mas ele tem esses transistores já separados. Então a gente vai poder fazer um inversor. Então eu vou tentar fazer isso, eu prometo. Tá? Eu vou tentar fazer, filmar e vou desafiar aí minhas habilidades de videomaker. Não sei se isso vai funcionar. Por que essa questão de top-down, bottom-up é importante? Porque quando a gente olha, aqui eu acho que um ponto muito impressionante que eu vejo é que é o seguinte, se você começa do top, ou seja, você está descrevendo o sistema a partir quase que do software, como que a coisa funciona, ou se você tiver do bottom-up, né, que é, por exemplo, dos materiais, dispositivos e tudo mais, tanto no top quanto no bottom, tá? Nessas duas pontas é onde estão a maior parte dos custos, tá vendo? Então, por exemplo, se você olha aqui dos sistemas, 30% você imagina que fique aqui, né, na parte que a Apple ela faz tanto o design do circuito quanto o sistema operacional, né, pegando aqui no caso no iPad. Isso é antigo, mas isso aqui não muda muito, tá? Isso aqui é 2010, mas isso não mudou muito. Ou seja, ou você está no top, está fazendo software, tudo mais, ou você está lá na parte de materiais, escrevendo. A Apple hoje em dia tem uma divisão de materiais muito sofisticada, né? Eu estou falando da Apple, mas qualquer uma das quatro grandes, elas têm, né? A área de materiais, por exemplo, a Amazon tem um pessoal que trabalha só com a parte de display reflexivo, que é o que faz o Kindle, né? É um aparelho de leitura, né?
Então a Amazon, por exemplo, faz hardware nesse nível, né, de materiais, no nível bem básico. Se você olhar também, a Facebook é muito estranha, né? Ela é muito estranha. Então a gente não conhece muito bem. Mas a Google, que é uma outra, terceira dessas outras, uma dessas quatro grandes, né? A Google ela é muito interessante também, que ela tem inúmeras iniciativas na área de materiais. Então a Google ela funciona. Um exemplo da Google que foi muito interessante foi, relembrando, né, o que eu falei numa das aulas, foi o que ela fez com a parte de inteligência artificial, que é a parte do tradutor, né? O tradutor que hoje em dia funciona muito bem. Ela começou no nível de software, depois passou para uma plataforma, né, que chama TensorFlow, né, que é de aprendizado de máquina para poder fazer tradução. Do software ela passou para a implementação em FPGA, depois ela fez a chamada TensorFlow Processing Unit, TPUs, que é por isso que hoje a tradução é tão rápida e hoje é melhor até que seres humanos, às vezes, assim, na velocidade, né? Eu mesmo uso, mesmo sabendo inglês, eu uso porque eu acho muito conveniente, muito bom mesmo. Mas é um exemplo de como a Google, partiu desse paradigma, né, de tratar o software e rapidamente começou a fazer seu próprio chip, que é uma TPU, né? Os seus sistemas de computação e tudo mais. A partir disso, ela consegue fazer isso, né? Assim, a partir lá de cima ela fazer. Então, aquela outra parte que é a parte mesmo de construção, né, de chips e tudo mais, parte mesmo de manufatura, se vocês olham para esse gráfico, vocês veem que distribuição, tá vendo? Olha como é, o mais caro é a distribuição, marketing, essas coisas, isso não agrega nenhum valor, ou seja, um terço é para o software, um terço para os materiais e o outro terço é manufatura, distribuição e por aí vai. Então, quando a gente discute essa lógica do top-down ou do bottom-up, ela também faz sentido econômico, né? Então, por exemplo, o bottom-up, né, como eu tinha falado, você parte de transistores individuais, define suas bibliotecas, e do top-down você parte da especificação e vai para uma arquitetura, o design lógico, a partir do lógico você faz o design do circuito e o layout físico. O layout físico, e vejam bem que quando a gente utiliza FPGA, é muito interessante que você para aqui quase que na especificação, que foi o que a Google fez. E quando no caso da TPU, uma vez que ela fez a especificação e o software em Verilog, que é uma linguagem que nós vamos aprender, né? Aqueles que vocês não sabem ainda, mas vão aprender, que é uma linguagem de descrição de hardware, vão ver em maiores detalhes no OC1 e OC2, e a partir daí o legal do Verilog é isso, que ela gera um código que depois gera para você um layout físico. Tá? É muito interessante isso, muito interessante. Né? Então, o que é o design lógico? Né? Uma vez que a gente tem um problema, né, a gente consegue trazer essas soluções a partir de componentes e a lógica booleana. Tá? Eu vou passar um pouco rápido, porque um dos pontos que a gente tem que discutir desse curso, né, lembrando, é lógica combinacional, lógica sequencial. Eu pretendo ainda rever esses dois conceitos, e está também uma questão desse tipo, que aborda essa questão na lista de exercícios. Então, eu peço que vocês prestem atenção na diferença entre os dois. Algumas coisas de dispositivos, circuitos adicionais. Isso aqui não está necessariamente um bloco separado. Durante o curso, a gente vai falando de dispositivos, circuitos adicionais. Exemplo, por exemplo, quando vocês pensam em memória SRAM, né, estática, né, a memória SRAM, o que é a diferença, né, entre os diversos dispositivos e circuitos de memória? Você tem DRAM, que é dinâmica, você tem a SRAM, que é o que faz o cache, você tem também a flash, memória flash, tem memória. Então, o que é que muda de cada uma delas? Como você conecta todas elas num dado barramento, né? Até um outro ponto também que a gente fala, mas isso aqui é mais investigado em maior profundidade, questão de máquinas de estado, nos cursos de OC1 e OC2.
Então, a diferença entre combinacional e sequencial basicamente é isso. O combinacional você entra, tem várias entradas e tem saídas. Então, um problema clássico é você saber, né, você a botoeira do elevador ou é um exemplo, né, mais clássico, né? Então você entra com esses dados, ele te dá uma saída e te leva lá para aquele dado andar. Então ele não tem memória, ele não precisa de memória. E a lógica combinacional é realizada através de portas, por exemplo, que nega, né, que é o tipo um inversor, ou portas AND, NAND, ou OR e NOR. A gente logo vai lembrar no nível de transistores. A lógica sequencial, ela, ela o importante dela é que ela tem uma chamada memória. Por quê? Porque o estado dela vai depender de entradas anteriores. Tá certo? Isso que não apenas dos valores das entradas atuais, mas como entradas e valores anteriores. Uma outra questão que é muito importante é a resposta temporal. Então, a questão de sequencial, você pode fazer circuitos síncronos, no qual você tem um clock, né, um relógio que vai sincronizar, mas pode fazer também circuitos assíncronos. Né? Eu me lembro quando eu estava ainda na faculdade, né, e lembrando desses circuitos síncronos ou assim, eu ingenuamente imaginava assim, por que a gente tem um clock que fica atrasando? O ideal seria trabalhar todo mundo assíncrono, né? Cada porta na sua maior velocidade possível, em vez de esperar ficar pronto. Então, eu vou tentar fazer alguns exemplos deles práticos. Né? Não sei se eu vou conseguir montar aqui. Eu tenho um mini laboratório aqui na minha casa dessas coisas de eletrônica, porque eu gosto disso. Né? E aí eu vou tentar fazer alguma demonstração de como que essa questão de resposta temporal ela é importante. Tá? Então aqui é a parte de síncrona, né? Que ela é conduzida através desse relógio externo, ou seja, você espera o dado ficar pronto para poder dar o próximo passo. Né? Então aqui é o que eu estava mencionando, a questão do relógio que você precisa de ter para poder fazer o sincronismo. Né? O computador ele basicamente tem um relógio. Né? Então, por exemplo, isso aqui é uma distinção. Né? Você entra com sinais A e B, no caso combinacional, e aí você tendo uma borda de um relógio ou não vai alterar o resultado, tá certo? Enquanto que no caso da sequencial, dependendo dessa borda, você terá valores diferentes. Um exemplo clássico da lógica sequencial são os chamados flip-flops. Eles são dispositivos bastante curiosos, né? Vocês vão ver e eu vou tentar fazer alguma demonstração, algum filmezinho, alguma coisa para poder facilitar o entendimento. É um negócio que eu acho difícil. Eu me lembro as dificuldades que eu tinha quando eu estava na situação de vocês, né? Ainda no curso básico, no curso, né, de graduação e tentando entender isso. Né? Então, o hardware digital, eu estou andando um pouco rápido porque a gente está fazendo meio que uma revisão. Esse slide eu gosto muito deles, por quê? Porque o mundo, né, eu não sei se você, eu falo mais na frente em Claude Shannon. Claude Shannon que ele é o responsável até pela digitalização do mundo, né? Acho que um dos caras que ele conseguiu entender isso através da representação, né, na natureza de que você podia ter estado 0 e 1. E até é interessante, eu recentemente vi um documentário do Shannon, infelizmente ele ainda não está disponível. Eu vi porque era uma pré-estreia. É muito interessante como ele via isso. Então ele pegava conceitos da física
até conceitos de um quadro que ele gostava muito, né, de olhar, num movimento modernista que chamava pontilhismo. Então ele gostava de olhar o quadro, e esse quadro, basicamente, ele fazia as imagens a partir de vários pontinhos. Então, um quadro favorito dele era desse pintor que chama Serra. Eu vou escrever o nome aqui, Serra. Então, depois vocês olham. Então, um dos quadros que ele gostava de olhar, e nesse documentário ele fala isso, né, como que às vezes até a própria arte estimulou ele a representar a informação. Ele é uma pessoa que criou a teoria da informação, o Claude Shannon, e ela é predicada na lógica de você representar essas questões, estados binários. Então, o que eu gosto desse slide é justamente isso, né? Você pode ter inúmeras tecnologias, né? Seja um relé, que é um circuito aberto ou circuito fechado para representar 0 ou 1, uma lógica CMOS, né? Isso aqui, para vocês verem como esse slide está datado, né? Hoje em dia, o nível 1 do CMOS é mais baixo, é da ordem de 1, então, porque também tem uma questão de energia. Quanto mais alta a tensão, maior a energia gasta. Então, isso aqui também se baixou isso. Aqui na época do TTL, isso aqui era não era uma lógica base de transistores CMOS. E o TTL era uma lógica antiga. Isso aqui era da minha época. Era uma lógica que falava de 5 volts. Era muito rápida, a lógica muito rápida, mas consumia um absurdo. Mas ela é bastante robusta, né? Fibra ótica, né? A comunicação ótica que a gente tem aí chegando em casa. O DRAM, que representa 0 é um capacitor carregado, o 1 é o carregado. Ou, por exemplo, aqui no caso de pendrive, né? Que é uma memória não volátil, mas que você pode apagar, você aprisiona elétrons. É engraçado, né, você pensar que você pode prender no pendrive elétrons, você tira e põe eles lá à vontade. Durante 10 anos, todas elas. Só que tudo tem um limite na vida, né? Você não pode escrever quantas vezes. Então, o SSD, que é uma das tecnologias de não voláteis, são elétrons que ficam presos dentro de uma caixinha. Essa ROM programável são fusíveis, né? E tem fusível e também tem antifusível. Antifusível é o seguinte, antes ROM é read-only memory. Esse negócio é importante porque até mesmo para você fazer, por exemplo, o caso vamos dizer, sistema, o início, né, do boot up de um computador. Às vezes você quer aquelas primeiras instruções para que ele execute, você não quer alterar elas, né, que fica no firmware do computador. Às vezes você quer algumas delas colocadas dessa forma, tá? Na forma de read-only, você não quer que isso altere. Então você faz com esse fusível. O fusível vai, queima, ou o antifusível. Não tem nada, você passa a corrente e você escreve ele, aí faz um fusível. Isso aqui na época, né, Bubble Memory, isso aqui é um negócio antiquíssimo. É muito antigo isso daqui. Eu vou ver se eu acho uma foto que eu tirei um retrato disso. Era uma rede uma matriz de linhas e colunas. E na junção de cada linha e coluna tinha um anelzinho de ferrita. E quando você passava a corrente, você colocava o campo magnético. E ele, o campo magnético, ele ficava como se fosse um ímã, né? Então você passava e ele magnetizava. A memória de bolha magnética era isso. É um negócio fascinante aqui, o tamaninho disso daqui. Eu tinha uma dessas, não sei onde que está, se perdeu aí na minha vida. O disco magnético também, né? O HD, a mesma coisa. O compacto, o CD, né? Você tem um buraco. E no caso desse CD que o buraco, isso é tudo, você tem um master que você estampa num plástico, e aí o buraco não reflete, e o não buraco reflete a luz. É assim que você faz a leitura. E o que reescreve é um outro material.
é um material que ou você, quando você põe um laser, ele derrete, é isso mesmo, quando você escreve esses DVDs, você derrete o material, dependendo de como você esfria, ou ele fica amorfo, que ele não reflete, ou cristalino, que ele reflete. É a mesma coisa. Então, são várias formas que a gente faz isso, né? Representa a informação. Então, eu tinha falado da última vez, esse é um negócio que às vezes a turma. Foi bom que a gente teve aquela aula, não sei se vocês se lembram ainda, né? Daquela aula. Aqui, eu entendo que no curso de vocês não veem dispositivos, mas a forma simples da gente aprender ou entender como que esses circuitos funcionam, né, como esse dispositivo funciona, ela funciona dessa forma. Quando o canal é N, e esse é o desenho da esquerda, quando a tensão é baixa, a chave fecha. O que significa? Deixa eu ler isso aqui de novo. Quando a tensão é baixa, a chave se abre. E ela se fecha quando a tensão no gate, na porta, é alta. Vamos entender isso com mais detalhe. O canal é N significa que você tem cargas negativas. Se você coloca um potencial nesse gate próximo ao da fonte, ou seja, positivo, cargas, se você coloca potencial positivo, vai atrair via dreno, por isso se chama dreno. O dreno vai e enche isso aqui de cargas negativas. Faz com que o sinal, que a chave seja fechada. Em outras palavras, vira um curto-circuito. Por outro lado, se vocês colocam uma tensão mais negativa com relação ao sinal da fonte, aí ela vai expelir essas cargas negativas. Se ela expele as cargas negativas, aí não passa corrente. Então a chave se abre. No caso do canal P, é exatamente o oposto. Quando essa tensão aqui ela é positiva, em outras palavras, quando aqui ó, tá vendo? Ela é positiva, o que significa? Ela vai expelir as cargas daqui, tá certo? Ou seja, ela vai abrir, ou seja, porque o canal dele tem cargas positivas. Então, se eu coloco carga positiva aqui, ele tira as cargas do canal. Então, ele abre. Ao contrário, se eu coloco um potencial negativo, ele atrai as cargas positivas, então ela fecha. Então, se vocês perceberem, eles trabalham de forma complementar. Quando eu coloco vamos colocar é uma tensão alta. Se eu conecto um no outro, se eu coloco aqui, ou seja, uma tensão positiva, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a porta, a porta P e vai fechar a porta N. Vamos ver como que funciona isso. Então, esse aqui é um gráfico, por exemplo, uma tabela para vocês relembrarem essa questão que eu acabei de colocar. E esse daqui, por exemplo, que tipo de porta é essa daqui, né? Se eu tiver uma porta dessa natureza. Se eu coloco, por exemplo, o zero, não é? Se eu coloco o zero no X, o que ele vai fazer? Qual o sinal que eu vou ter aqui? Se eu coloco o zero no X, aqui é uma porta P. Significa que aqui eu vou colocar um sinal mais negativo do que 3. Significa que eu vou encher isso aqui de cargas positivas. Então, eu vou ter 1 aqui. Se eu coloco 0 aqui, eu vou ter 1 aqui. E se eu coloco 1 aqui, o que ele vai fazer? Se eu coloco 1, outras palavras, se eu coloco 3, ele vai abrir essa chave, fechar essa outra de cá. Porque esse daqui é o NMOS. Então, se eu coloco 3 volts aqui, ele vai encher de carga negativa. Se ele enche de carga negativa, eu faço com que esse 0 volts apareça no Y. Ou seja, isso aqui é um inversor. Tá certo? É um desenho muito estranho do inversor, mas é isso que ele é. Tá bom? A outra forma, mais fácil de a gente entender, é essa que está aqui. Essa aqui é a forma da gente representar o inversor. O Y ele estava aqui, nesse ponto, e aquele X ele estava aqui nesse ponto. Então, isso é o que acontece quando ele vai do 1,
se não me engano. Aí a saída tá em verde e é para o zero. Então a saída ela se inverte. O que acontece entre o 1 e o 0 quando eu comuto? Vocês estão vendo esse pico aqui de corrente. Esse é o maior problema da tecnologia CMOS. Porque toda vez que eu comutar, ele vai dar esse pico de corrente. Se deu pico de corrente, deu pico de energia. Se deu pico de energia, ele está consumindo. Então, no caso dos computadores, quanto mais rápido eles chavearem, mais ele vai consumir energia. Por isso que o clock dos computadores ele meio que deu uma estacionada. Tá certo? Então, isso aqui a gente já falou. Essa é a programação. Aqui são alguns dispositivos adicionais, né? Registrador de deslocamento, uma célula de SRAM, portas de transmissão, multiplexadores, aqui eu falei codificador, decodificador, FPGA, foram algumas questões que eu falei. Essa é a bibliografia. Eu acho que vocês já conseguiram localizar alguns desses arquivos, esses livros. Aqui é a cara deles, aqui é a prova. Esse aqui eu não sei se a gente vai manter dessa forma, tá? Sei porque a gente não vai ter aula de laboratório. Então nós vamos ter que... Eu acho que eu já coloquei no plano de ensino o que é que a gente ia fazer. Eu mandei isso no início do mês, mas eu confesso que eu me lembro. Isso aqui, as datas, a gente vai ter de refazer e ver como que nós vamos fazer isso. Então eu acho que assim, essa aqui de novo, a aula de laboratório, eu vou tentar dar uma demonstração de laboratório. A gente vê como que nós fazemos isso. Então, por exemplo, essa daqui seria uma delas. E esse aqui são os livros. Esse daqui, eu acho um livro... Tanto esse daqui, né, que a gente consegue em algum lugar aí na rede, consegue baixar, assim como esse de cá. Acho que tem um site que chama EPUB. Não sei se vocês conhecem. Site EPUB, vocês conhecem? EPUB, ele me parece razoável, viu? Parece que não tem problemas aí de direito autoral, esse tipo de coisa. Suspeito que sim, porque eles dizem lá, tem alguma parte legal lá que fala. Vocês conseguem baixar alguns desses livros aqui, tá certo? Essas aqui são algumas das ferramentas de apoio, né? LT Spice é uma ferramenta de simulação. Eu coloquei só a lista aqui para vocês darem uma olhada de quais são os simuladores lógicos. Máquina de estado e o de Verilog. Esse aqui é o que a gente vai usar depois para as nossas aulas, tá? Esse aqui fala do Spice, você vai no site da Analog Devices, é bem legal, tá? Pra vocês aprenderem bastante. Esse aqui é de máquina de estado. Eu confesso que eu não tive muita facilidade de lidar com isso, não. Esse aqui é muito bom, tá? Muito bom mesmo. É online, vocês fazem online e rapidinho. Isso aqui é para a gente fazer Verilog. Quando a gente quiser fazer Verilog, a gente usa esse daqui. Tá certo? Deixa eu ver. Acho que, gente, aqui... esse daqui também. Esse aqui é muito bom. Você faz o circuito, se você quiser testar, ver como que é a configuração, faz também um mapa de Carnot. Tá certo? Então, são vários dessas ferramentas que a gente tem aí à disposição. Tanto que fica até um pouco complicado aí de como é que eu vou fazer a avaliação de vocês. Vocês podem olhar esses programas aí e gerar as respostas rapidamente, né? Então, gente, eu vou dar uma pausa aqui de alguns minutos para vocês fazerem perguntas. E aí eu vou parar a gravação momentaneamente. Vocês querem fazer perguntas, levantar, beber uma água?